Olá! Impressiona-me a dedicação com que tantos brasileiros se empenham em destruir a imagem nacional. Não estou falando daqueles que se comportam mal lá fora. Estou falando dos que se comportam mal aqui dentro, operando no sentido de destruir a ideia de dignidade que o povo brasileiro deveria ter de si mesmo e que hoje se encontra extremamente reduzida exatamente em virtude desta atividade, deste trabalho de doutrinação que faz com que os brasileiros andem por aí rastejando a sua indignidade num verdadeiro estuário de padecimento, de sofrimento e de purgação das próprias culpas. Credo! Mas é isso que está acontecendo no Brasil, é isso que acontece em nosso país. Que pena! Que pena, porque um país que não reconhece a própria dignidade, uma nação que não reconhece a sua dignidade, é uma nação onde as pessoas não se reconhecem como dignas, não têm raízes, são indivíduos soltos na história, sem passado, e não vão reconhecer, muito menos ainda, a dignidade do outro. E cria-se um tipo de sociedade absolutamente não harmônica. Aliás, não se opera no sentido da construção de uma sociedade harmônica. Isso é um dos frutos desse trabalho que está em curso e que serve muito bem aos interesses da esquerda brasileira, que, por ser uma esquerda de perfil totalitário, precisa lidar com os piores sentimentos humanos, porque sem estes sentimentos, sem operar nestas áreas de conflito, não conseguem sequer respirar, entram em coma. Então, isto é um trabalho de natureza político desenvolvido no Brasil. É como se o Brasil, por ter sido descoberto por Portugal, por ter ocupado um território, ter havido um genocídio indígena assim chamado, e por ter havido escravidão aqui, fosse um caso perdido de indignidade e culpa. Insanável, absolutamente insanável, e permanentemente tendo que ser trazido presente para o momento presente, para gerar aqui cargas e sobrecargas de culpa, responsabilidade, cobranças, recusas de pagamentos, toda sorte de conflitos sociais que vêm sendo desenvolvidos no Brasil para atender interesses políticos. Não buscam solução de nada, a não ser conflito e poder. É uma pena que nós tenhamos que conviver com isso, viver enfrentando esse tipo de dificuldade como nação, quando, na verdade, este país é herdeiro do que de melhor há na cultura universal. Ora, Portugal explorou o Brasil, fomos explorados pelos portugueses. É verdade. Levaram até o último toco de pau-brasil. Está fazendo uma falta, nós temos dificuldade de sobreviver sem o pau-brasil que nos levaram. Roubaram o nosso ouro. Roubaram o nosso ouro. Olha, a mineração de ouro era um negócio privado, não era um negócio da coroa portuguesa. Enriqueceu Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Desenvolveu e tornou prósperas estas regiões do país. A coroa levava 20% disso. E era um 20% difícil de cobrar, porque todo esforço possível de sonegação era feito. Ah, mas nos oprimiam. Não, gente. O Brasil era um estado de Portugal. O que havia na época era o absolutismo monárquico. O que eu vou fazer? O período de povoamento do Brasil, até a independência, foi um período de absolutismo monárquico. Era assim em todos os países da Europa. Ah, mas o Brasil não podia exportar, a gente produzia aqui, tinha que vender. Mas mercantilismo, que era a economia na época, era assim. É uma coisa insana. Parece que queriam que Portugal, que nos descobriu, fosse uma democracia social, né, já absolutamente dentro e enquadrada no politicamente correto, né, ou, quem sabe, uma economia liberal. Mas, por favor, que coisa mais anacrônica. Vamos respeitar a inteligência dos outros. Nós somos herdeiros do que de melhor há na tradição da cultura universal. Falamos um idioma latino, graças ao Império Romano, e o Império Romano tem a ver conosco, as nossas raízes vêm de lá também. Como vem da Península Ibérica,
E o Império Romano chegou à Península Ibérica depois de vencer Cartago, que ocupava aquela região na época, e levou para lá o cristianismo. E esse cristianismo veio com as caravelas para a América, e o português surgiu naquela região em função do latim que ali entrou. E isso nos aproximou e nos manteve próximos durante 4 séculos daquela cultura que era a cultura ocidental cristã, que ali, da civilização ocidental cristã, que se desenvolvia na Europa e veio para o Brasil. Isso é o que há de melhor. Não é este nosso passado, problemas que houve, essas páginas escuras, porque todos os povos têm. E nenhum deles fica trazendo isso ao tempo presente, se martirizando, se flagelando, com débitos pretéritos e fatos passados. Não, eles exaltam o que tem de bom e preservam a sua dignidade e sanam as próprias feridas. Não fazem assim tantos povos? Não quero enumerá-los aqui, mas basta olhar no livro de história um pouco, que a gente vai perceber que ninguém trata o seu passado como nós tratamos o nosso. Um modo vesgo de compreender a realidade. Não é da história passada que eu vou encontrar, não é nela que eu vou encontrar constrangimento. Sabe o que me constrange? É o tempo presente. É a política que fazemos hoje. É essa ocultação escandalosa dos grandes vultos da nossa história. Procure nas nossas cidades os monumentos que todos os povos constroem aos seus grandes vultos. Os monumentos a José Bonifácio, a Joaquim Nabuco, a Dom Pedro II, a Rio Branco, a Rui Barbosa, Duque de Caxias, Barão do Mauá, Princesa Isabel. Ora, qualquer país do mundo que os tivesse entre os seus, deles se orgulharia e a eles construiria monumentos e estátuas. Nós aqui, onde eventualmente tem alguém vai lá pichar. E se tem uma placa, algo que vale dinheiro, vão levar embora. Por quê? Porque não sabe quem são. Não tem a menor ideia. Nossos alunos saem do colégio e são capazes de escrever 5 linhas a respeito dos grandes vultos da nossa história. E com isso, no passar do tempo, nós vamos nos tornando, na verdade, submetidos a essa carga negativa, verdadeiros pichadores de nós mesmos. É o que estamos fazendo hoje que me constrange. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina e eu quero meu país de volta.